passagem bíblica das 10 pragas no Egito é uma das mais conhecidas da escritura e da literatura religiosa e em geral. Você provavelmente já ouviu muitas coisas sobre essa passagem e eu gostaria de te trazer mais uma reflexão bastante interessante sobre este trecho. O que ele pode nos ensinar entre tantas coisas? Eu creio que esse texto aqui, de Êxodo 12:12, é uma das chaves para nós fazermos essa reflexão que eu vou fazer aqui com você. E ela diz assim: e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor, ou Yahvé. Como assim? Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se revelou ali por meio de Moisés, está dizendo que faria juízo a todos os deuses do Egito. É algo curioso, já que a Bíblia é um livro que traz a visão monoteísta, isso é, de que existe só um Deus e de que os outros deuses são apenas criações humanas. Mas aqui, Deus, o Deus de Israel, Yahvé, ou Jeová, como algumas Bíblias traduzem, se revela como um Deus que vai executar julgamento sobre outros deuses. E aqui eu fiz uma lista. Eu já antecipo que essa lista foi extraída do Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo de Russell Norman Chantley. E essa lista aqui, que você encontra lá na obra dele, no comentário sobre o livro de Êxodo, ela mostra cada praga associada a um deus egípcio. Por exemplo, as águas no Nilo transformadas em sangue seriam um juízo contra a deusa Ísis do rio Nilo. A praga das rãs seria uma praga contra o deus Heket, ou Heket, um deus que tinha cabeça de rã. A praga dos piolhos contra o deus Sete, um deus do deserto. Ou a praga das moscas contra o deus Uashit, que é simbolizado por moscas. Esse daí é meu filho que está me chamando lá fora, mas ele vai esperar mais um pouquinho. Ou então, a praga da morte do gado, que seria um juízo contra o deus Actor, que tinha cabeça de vaca. A praga das úlceras contra o deus Sekhmet, deusa das doenças. A praga da saraiva contra o deus Nut, o deus céu. A praga dos gafanhotos contra Osíris, deus da agricultura. A praga das trevas, da escuridão, seria um juízo contra Ra, deus sol. E a praga dos primogênitos contra mim, o deus da reprodução. Curioso que esse anúncio aqui de Yahvé foi feito antes da 10ª praga. Isto é, como se a 10ª praga fosse consolidar os juízos contra as divindades egípcias. Então, cada praga é como se tivesse sido a demonstração da superioridade de Yahvé contra um ou mais deuses do Egito, do panteão egípcio. Agora o que fica de reflexão aqui para nós é o seguinte: já que a Bíblia é um livro monoteísta, qual a necessidade de Deus, de certa forma, parece que dá a entender que existiam outros deuses também? Talvez uma chave para essa resposta seja que o monoteísmo ele é dado por estágios na Bíblia. Se você for fazer uma leitura histórica do Velho Testamento, você vai ver que o monoteísmo ele não é apreendido pelo povo judeu, pelo povo hebreu, de uma vez por todas. Eles demoram cerca de 1000 anos para compreenderem, para absorverem a visão monoteísta. Só depois do exílio da Babilônia, no século VI a.C. Tá? Se você for ver até uma fala do juiz Jefté, ele parece reconhecer a divindade de um adversário seu, assim como o teu Deus te deu esse território, e Yahvé, nosso Deus, nos deu essa terra. É como se eles tivessem uma certa ideia de que os deuses dos outros povos existiam. Então, embora, obviamente, o que Deus está dizendo aqui, à luz de uma revelação até posterior, principalmente dos profetas, Isaías, por exemplo, Isaías, por exemplo, diz que o Deus das nações são vaidade, né? Jeremias diz, Isaías zomba até da ideia de se criar um Deus de ouro, de qualquer tipo de material. A gente vem numa tomada em que o povo de Israel parece não compreender bem isso,
de uma vez por todas, de forma que de tempos em tempos eles adoram a Yahvé, adoram os outros deuses. Parece que a ideia de que há um só Deus de fato, ela não foi desenvolvida senão lentamente nas páginas da Bíblia. E aqui, essa interpretação das pragas do Egito podem ter favorecido na cabeça dos hebreus que Yahvé existia, mas ele era um Deus superior aos outros deuses, não necessariamente o Deus único. Isso eles vieram entender depois. Mesmo com os profetas batendo, eles não entenderam isso muito rapidamente. E até a fala do sogro de Moisés, que óbvio ele não era do povo hebreu, mas ela reflete um pouco essa mentalidade. Quando ele ouve Moisés falar do que Deus fez, ele diz: agora eu sei que Yahvé é maior do que todos os deuses. É interessante essa reflexão e às vezes a gente pode entender de uma maneira muito parcial aquilo que Deus quis dizer. Fique com essa reflexão, um abraço.